Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Clara e bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje eu vim falar aqui com vocês sobre uma das minhas mais recentes leituras, mais recentes favoritos, que é The Gilded Wolves, da Roshani Chokshi. The Gilded Wolves, tradução livre, Os Lobos Dourados, ainda não foi lançado aqui no Brasil, nem traduzido por nenhuma editora. Ele foi publicado em 2019 e ele é o primeiro livro de uma trilogia. Essa é uma série de livros de fantasia histórica. Então a gente tem aqui um livro de fantasia, mas que traz elementos históricos, ou seja, que realmente aconteceu no mundo e que realmente existe, né? A gente também pode classificar ele como uma baixa fantasia, porque os elementos fantásticos estão misturados no mundo que a gente já conhece. E esse livro aqui, no caso, se passa no século XIX, 1889. Uma das coisas que inspirou a autora a pensar sobre esse livro foi a Exposição Universal de 1889, que foi basicamente esse evento em Paris que expôs vários tipos de artes e ciência e tecnologia do mundo todo. No século XIX, a gente percebe que houve uma movimentação, uma primeira movimentação de uma globalização um pouco maior. Por causa do imperialismo, vários países da África e da Ásia estavam sendo colonizados no século XIX, incluindo a China, a Índia, países com uma cultura muito rica, muito vasta, e a gente tem isso aqui nesse livro muito forte, um dos temas desse livro, que é o colonialismo, ou seja, o fato de que certos países, principalmente os países europeus, principalmente França e Reino Unido, colonizaram e exploraram outros territórios. E na Exposição Universal, aquilo era meio que mostrado como algo exótico e trazido para os intelectuais europeus, meio que de certa forma expondo a cultura de outros países como se fosse uma coisa selvagem, porque eles, europeus, estavam levando a civilização para esses países, no caso. Esses artigos e estudos científicos que foram expostos na Exposição Universal eram super racistas mesmo e super xenófobos, e é aquela coisa toda do século XIX de que a raça branca é a raça superior, aquela coisa do darwinismo social. Então a gente tem esse ambiente nesse livro aqui, que foi o que inspirou a autora a escrever ele. E isso é uma das coisas que eu mais gostei sobre essa fantasia, gente, porque ela traz esse background do colonialismo e ela traz personagens principais que levantam essa discussão no meio da narrativa. O que acontece com a parte fantástica desse livro? A Roshani traz o elemento fantástico aqui por meio da magia de forjar. Existem objetos que são forjados, existem pessoas que têm o poder de colocar magia em objetos. E existe uma sociedade secreta que chama Ordem de Babel, que meio que controla esses objetos, essa magia. Eles são a realeza da magia escondida da sociedade secreta. E a Ordem de Babel existe em vários lugares do mundo, mas obviamente que os mais poderosos se encontram na Europa. Isso é um grupo de pessoas muito ricas, que também ilustra muito a nobreza daquela época. Não a nobreza especificamente real, mas a burguesia mesmo, e aquele grupo de pessoas que investia na colonização, no imperialismo, gente. A Ordem de Babel, ela é dividida em várias casas. Na França, a gente tem duas casas principais, a Casa Nix e a Casa Cor. E a gente tinha uma casa que se chamava Casa Vanf, mas que meio que deixou de existir porque o seu herdeiro não foi considerado digno o suficiente. E esse herdeiro é um dos nossos protagonistas, o Severin. A gente percebe que no começo do livro que a ambição dele é reconquistar o posto dele como patriarca da Casa Vanf. Isso também é ilustrado de uma forma muito interessante no livro, porque a gente percebe que, assim como a nobreza imperialista europeia na época trazia objetos e elementos da arte, da cultura, da ciência e da arquitetura de outras civilizações, a Ordem de Babel meio que pega todos os objetos mágicos que existem nessas outras civilizações para guardar para si, como que a gente precisa proteger o legado da magia, mas a gente vai fazer isso roubando os objetos mágicos do seu país, porque o seu país não possui estrutura suficiente para cuidar desses objetos. Então a gente percebe que mesmo dentro do universo fantástico da Ordem de Babel, que é essa sociedade secreta mágica, existe a hierarquia dos países europeus sobre os países colonizados. A gente começa então o livro percebendo que existe essa empreitada do Severin para conseguir reconquistar e reerguer a honra e o nome da sua casa. Mesmo ele desprezando todas aquelas pessoas, ele ainda assim quer pegar o que é dele de volta. E a gente vê que existe um rancor, um ódio muito latente, muito forte e uma ambição muito grande por trás dos objetivos do Severin. Não apenas quer reconquistar aquilo que é dele, ele quer humilhar todo mundo que humilhou ele. Então tem muito essa coisa do objetivo da vingança nesse personagem. E ele é esse personagem que aparentemente é frio e calculista e tudo mais. E vocês vão logo notar uma coisa, que esse livro tem algumas semelhanças nesse ponto dos personagens e do plot com Six of Crows, da Leigh Bardugo. Porque a gente tem esse personagem
principal que tem um objetivo de se vingar. A gente tem um grupo de pessoas que tem que roubar uma coisa e, enfim, ao longo dos anos planejando a sua vingança, o Severin meio que fez alguns amigos. Ele tem um meio-irmão mais novo que se chama Tristan, que é um forjador. A habilidade dele de mexer com plantas e com animais. Tem o Henrique, que é um historiador filipino-espanhol. A gente tem nele um personagem que tá dividido entre dois mundos, porque ele é tanto metade filipino, metade espanhol. Então ele é metade colonizado e metade colonizador. E a gente vê esse dilema dentro dele, mas ele é um personagem maravilhoso. Ele é super inteligente e engraçado, ele traz vários momentos de alívio cômico maravilhosos. Ele é maravilhoso. A gente tem a Zofia, que é uma cientista. Ela também tem a magia de forjar, só que ela meio que leva isso para um lado mais da ciência. Para ela, a magia de forjar não é muito uma magia, é mais uma ciência de como manipular aquelas moléculas e tudo mais. E ela é tipo uma gênia, assim. Ela é russa, só que ela é judia. E tem muito também a temática do antissemitismo da época aqui, gente. E por último, a gente tem a Layla, que é indiana. Ela é dançarina e espiã do Severin. Outra coisa interessante sobre a Layla, além dela ser essa dançarina super talentosa e espiã e ter essa habilidade com as pessoas, ela tem essa coisa de ser a mãe do grupo, de sempre se importar com todo mundo. Só que ela também tem os mistérios dela. Ela, assim como todo mundo que tá nesse grupo, tem um objetivo específico pelos quais eles estão aliados com o Severin. Então, assim, o Severin, ele quer a vingança dele, ele quer reconstituir a casa dele, só que a Layla, a Zofia e o Henrique também têm os objetivos de cada um deles. E o seu próprio passado, e os seus próprios desejos, medos e vontades, e histórias, e etc. Então, cada personagem tem um desenvolvimento aí, que faz a gente sempre ficar mais e mais curioso pra conhecer mais o personagem e pra ver a dinâmica entre eles. E falando em dinâmica entre eles, eu devo dizer aqui que existem coisas inacabadas e existe uma tensão muito grande entre Severin e Layla. A gente percebe que meio que aconteceu alguma coisa entre eles, mas os dois ficam fingindo que nada aconteceu e escondendo os sentimentos que um tem pelo outro. Então você vai sofrer com esse slow burn, sim, porque eu tô dizendo que você vai, e porque eu sofri, porque você vai também. Mas o que eu falo pra vocês é que tá tudo nos detalhes. Esse livro, ele tem tantos detalhes, parece uma obra de arte, assim, cheia de coisas pra você olhar, pra você prestar atenção, coisas que você pode relacionar uma com a outra. Tem dor, tem sofrimento, tem partes engraçadas, tem capítulos de ação, assim, de perseguição, de luta, de magia, de morto-vivo. Tem tudo aqui, gente, tem tudo. O que acontece no plot central do livro é que, basicamente, eles têm a oportunidade de encontrar um fragmento de Babel, que é um objeto que tem uma magia muito poderosa. O plano do Severin é meio que fazer uma barganha com a Ordem pra ele recuperar a casa dele em troca desse objeto. Sim, ele quer fazer uma chantagem básica, mas, gente, ele é lindo, ele é chantagista, mas ele é lindo, eu juro pra vocês. A gente tem aqui nesse livro 4 pontos de vista diferentes, do Severin, da Layla, do Henrique e da Zofia. Cada narrativa de cada personagem é de uma forma diferente. Isso é maravilhoso. No momento que você começa a ler o ponto de vista de um personagem, aquela narrativa muda quase que completamente, assim. Cada personagem traz um aspecto significativo e de si mesmo para a narrativa. É como se a autora tivesse colocado características dos personagens. É como se ela tivesse se transformado no personagem para escrever o capítulo dele. As minhas 2 narrações favoritas são do Severin e da Zofia. Do Severin por causa dos flashbacks, porque ele é o único personagem que faz flashbacks. E da Zofia por causa da maneira dela de pensar. O cérebro dela funciona de uma maneira diferente, gente. Ela é meio que essa gênia e ela não consegue pegar as piadas, ela não consegue interpretar as palavras das pessoas. O que ela gosta são de números e números e números. Ela não tem aquela coisa do jogo de cintura, ela não entende ironia. E aí a narração dela reflete isso, o jeito dela de pensar, os objetivos, os medos dela. Gente, é incrível. E ela interagindo com o Henrique, que ele é tipo um palhaço e ela é tipo uma parede de gelo. Eu amo eles. O que acontece aqui nesse livro? Ele tem essa pegada bem YA, e eu tenho que admitir que as reviravoltas não são 100% imprevisíveis, elas não são imprevisíveis. Mas as soluções que são trazidas para esses problemas e a dinâmica entre os personagens tornam a narrativa super interessante e divertida. E uma coisa que eu não posso esquecer de falar é que
Que final, gente. Que final. Esse livro tem um dos melhores finais. A narrativa, ela vai mais devagar quando ela precisa, ela vai mais rápido quando ela precisa, e aí parece que aquela coisa vai se construindo até que chega no final, e aí existe um clímax muito grande e o livro simplesmente termina de um jeito que vai você querer comer um pote inteiro de vidro. Também tem uma coisa muito interessante nesse livro, que são os quebra-cabeças que os personagens têm que solucionar, que são literalmente aqueles enigmas, assim, que eles precisam saber sobre história, sobre matemática para entender os enigmas, e eu ficava assim, que bom que vocês estão solucionando, porque se fosse por mim, meus amores, isso não ia dar muito certo. Pô, aqueles enigmas do Código da Vinci, da lenda do tesouro perdido, isso... E aí o Henrique e a Sofia solucionando esses enigmas, eles ficam tipo, eu solucionei primeiro. Eu simplesmente amo eles, e eu amei esse livro. Enfim, além de ser essa história super divertida com esses personagens brilhantes, a gente tem o pano de fundo do colonialismo, que, sinceramente, maravilhoso, maravilhoso. Eu tô muito nervosa pra ler o segundo livro. Eu já tô vendo que esse segundo livro vai ser um chute na minha cara, mas eu deixo essa mulher chutar minha cara o quanto ela quiser, e eu ainda agradeço depois. Bom, gente, essa foi a minha resenha de The Gilded Wolves, da Roshani Chokshi. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente. Se vocês gostaram, por favor, clique em gostei. Comenta aqui embaixo se você já leu ou quer ler The Gilded Wolves. Se você, por acaso, quiser me ajudar e ajudar o canal, você pode usar o meu link da Amazon aqui embaixo. E qualquer coisa que você comprar, eu vou ganhar uma comissão e você não paga mais nada por isso. E, por favor, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Um grande beijo e até mais.